que nascem debaixo da terra, é proibido esse tipo de alimento? Também não, tá? Esse é um mito. Apesar de ter um sabor mais adocicado, como é o caso da cenoura, da beterraba, das batatas em geral, não são proibidos para os pacientes diabéticos, não são, né? A gente, inclusive, esse tipo de carboidratos são carboidratos mais complexos, que têm mais fibras, são naturais, são vindos da própria terra, da própria natureza. Então, exemplo do inhame, da batata doce, da macaxeira ou aipim. Esses são carboidratos que podem entrar como substituições até mais saudáveis do que o arroz branco, por exemplo. Então, é uma maneira que a gente tem de variar essa alimentação, de trazer mais nutrientes também, tá? De forma que você consiga, sim, equilibrar a glicose. E tudo tem a porção, né? A porção em geral, por exemplo, para os carboidratos dentro da alimentação, é uma mãozinha fechada, por exemplo, aqui, ó, dá em torno de 3 a 4 colheres de sopa, tá? Eles precisam estar presentes. E quanto mais nutritivos, mais fibras eles oferecem, melhor para a nossa saúde. A nossa principal fonte de energia, inclusive a única fonte de energia do nosso cérebro, são os carboidratos. Então, o paciente portador de diabetes, a pessoa portadora de diabetes, ela não precisa zerar carboidrato e nem deve, porque isso pode gerar, às vezes, alteração cognitiva, de aprendizado, de foco, de memória, né? A pessoa às vezes tem tontura, tem dor de cabeça, passa mal e não sabe por quê. Às vezes é porque não está ingerindo a quantidade suficiente de carboidrato que precisa. E isso é muito individual também, tá? O que a gente pede, orienta muito dentro do equilíbrio alimentar, é eliminar ou evitar ao máximo possível, né, os carboidratos simples, que são aqueles carboidratos muito refinados, pão, pizza, bolo, biscoito. Então, esse tipo de carboidrato, ele absorve muito rápido, ele dá um pico de glicose muito rápido, né, e isso faz com que possa ter um descontrole maior da sua glicose. Nesse caso, é interessante, por exemplo, que é uma outra dúvida aqui. E o pão, doutor, eu posso comer o pão? É uma dúvida muito recorrente entre as pessoas com diabetes. O pão, tá? Eu não sou contra o pão, inclusive eu até gosto de pão. Mas eu tirei o pão da minha rotina. Eu como o pão no dia que eu tenho vontade, né? Porque o prazer de comer, ele também é saudável. O pão, ele tem calorias, mas ele tem muito pouco nutrientes. Uma unidade de pão francês tem em torno de 160 calorias, aproximadamente 140, 160, tá? E ele não nos traz muitos nutrientes. Então, essa questão do pão tem a ver com essa nutrição, com essa saciedade, e ele te dá um pico de glicose maior. Aí, para a pessoa que está na rotina do pão, às vezes essa questão do pão, às vezes de 8 em 8 horas que se come no café, no lanche da tarde, na janta, né? Café com leite e pão com manteiga. A gente tem esse hábito muito desde a infância. O que a gente orienta? Primeiro, reduzir essa frequência desse carboidrato refinado no seu dia a dia. Se possível, consumir pães de fermentação mais natural, sabe? De fermentação caseira, com fibras, com grãos e adicionar proteína. Ovo, leite, tá? Queijo, desculpa, dentro do pão, às vezes um mix de cogumelos aí se você gostar também, varie bastante, mas adicione a proteína, porque quando você coloca a proteína junto com o carboidrato, tá? Mesmo que seja um carboidrato que não seja tão saudável, vamos colocar assim, você diminui a absorção. A absorção desse carboidrato, ela se torna mais lenta, não dá esse pico de glicose que não é interessante dentro do controle do diabetes. Então, o pão pode, mas com moderação e com adição de proteína também, tá? Tire a obrigação do pão da sua rotina e substitua pelos carboidratos melhores, esses que nascem debaixo da terra, que a gente acabou de falar, ou até mesmo o cuscuz, para quem é da região norte e nordeste, aqui até mesmo no sudeste gosta bastante. Então, variar. Eu acho que a variação no alimento, ela é muito importante também, tá certo?